Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 22 até 33. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto, pois, lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, quando for visitar-vos, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E é interessante porque este último versículo parece que a epístola termina aqui. Mas depois Paulo acrescenta no capítulo 16 todo um conjunto de referências a pessoas que para ele foram muito marcantes e que ele faz uma recomendação. Eu vou deixar isso para a semana, claro, mas ao mesmo tempo, desde já, pedia que os irmãos lessem o capítulo 16, todo até ao fim, não vamos considerar todo, mas que vejam as pessoas que são referidas aí, entre homens e mulheres, que estiveram bem envolvidos na vida do apóstolo Paulo e que ele faz questão de sublinhar aqui nesta sua carta. Então, meus irmãos, nós fazemos planos. Cada um de nós faz planos. Até mesmo aqueles que já estão numa idade avançada fazem planos. E qual é o plano? Não morrer tão cedo. Não ter doenças. Não passar mal, não é? Não deixa de ser um plano. O plano é aquilo que nós desejamos, não é? É aquilo que nós pensamos que vai ser o futuro, que vai ser o próximo tempo. E alguns têm um horizonte mais curto, é certo, pela idade, outros ainda estão cheios de planos. E se tivessem meios, como dariam a volta, não é? A tantas situações. Nós fazemos planos. E costuma-se dizer que o homem põe e Deus dispõe. Nós fazemos planos, colocamos nas mãos de Deus e dizemos, seja feita a tua vontade. Não é? E o Senhor vai orientando. Gostaria só de levar os irmãos aqui, talvez há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os irmãos pensavam estar como estão hoje e onde estão? A vida leva voltas, não é? E, de facto, todos nós fazemos planos. O apóstolo Paulo tinha planos. E aquilo que era o seu grande plano, o seu grande desejo, era ir a Espanha. E porquê Espanha? Primeiro porque ele não tinha ido lá vez nenhuma ainda e já tinha desejado isso há muito tempo. Segundo, porque, como era do seu conhecimento, nenhum outro apóstolo ainda tinha chegado a Espanha com o Evangelho. Então era uma área virgem em termos evangelísticos, em termos missionários. Das 3 viagens que o apóstolo Paulo fez, nenhuma foi além da Macedónia e da Acaia. Isto é, da Grécia de hoje, que já era a Grécia naquele tempo, toda aquela zona de Atenas, Corinto, Tessalónica, Filipos, onde Paulo esteve,
e para até quem acabou por escrever algumas cartas, e depois a Macedónia, naquela visão que a dado passo que Paulo tinha intenção de ir numa determinada direção, e o Espírito o impediu, diz a Escritura lá em Atos dos Apóstolos, e ele teve a visão do varão da Macedónia, passa à Macedónia e ajuda-nos. Então Paulo tinha conseguido chegar até aí, mas agora estava de volta aonde? A Jerusalém, incumbido de um ministério, de um serviço a favor dos santos, já vamos ver, mas depois dele finalizar isso e dizer missão cumprida, como que estaria na ideia dele iniciar uma quarta viagem missionária. E dessa vez era direitinho até a Espanha. Direitinho até a Espanha, mas com uma passagem. E essa passagem seria por Roma. E ele menciona isso, não é? Então, este é o pensamento que está no apóstolo Paulo, neste momento, quando ele escreve esta porção da carta aos romanos. Ele deseja ir lá. Nunca tinha estado em Roma, ainda que tivesse intentado várias vezes. Isso nós encontramos no verso 22, não é, meus irmãos? Pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Quem, entretanto, chegou, Romanos, capítulo 15, verso 22. Muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, ou porque foi direcionado para outros lugares, ou porque ocorreram, digamos, perseguições, e Paulo acabou por nunca ter tido a oportunidade de alargar, digamos, a sua viagem até lá. Muitas vezes impedido, não é? Mas agora, verso 23, mas agora, como que diz, agora é a oportunidade, agora é que vai, não é? E às vezes nós também começamos a fazer certas coisas de acordo com o nosso plano e não resulta. Fazemos uma outra tentativa e também não resulta. Até que chega a um ponto e diz, agora é que vai. E o agora é que vai, às tantas ainda não é dessa, não é? Porquê? Surgem impedimentos, contrariedades. Situações que nós não estávamos a contar e que de algum modo nos fazem dar atenção a outra coisa primeiramente, antes de procurarmos seguir aquele nosso plano. E muitas vezes é certo que nós, alguns dos planos que tivemos no passado, simplesmente fecharam, ficam por aí, não acontecem mais, não é? Mas novos planos surgem. Por um lado, a nossa cabeça não para. Por outro lado, as necessidades também estão aí. Então, as oportunidades surgem e muitas vezes nós vamos seguindo um pouco isso. Mas, por outro lado, Deus também fecha uma porta ali e abre outra acolá, não é? E nós precisamos estar sensíveis a isso. E o apóstolo Paulo estava. Mas ele sentia que agora, desta vez, seria a oportunidade. E foi. Mas não como ele pensava que seria. Mas eu acho que isto hoje nos vai ajudar também. Todos nós temos planos. Se eu pedisse aos irmãos, desse uma folhinha de papel e uma caneta ou um lápis, os irmãos escreveriam aí com certeza o vosso plano, o que é que pensam, o que é que gostariam de fazer. Todos nós temos. Mas o que nós temos que fazer é depois colocar isso nas mãos de Deus e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não é? Mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões e tendo já de há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, eu o farei quando for a Espanha, pois espero ver-vos de passagem. Isto é, o meu plano é não estar muito tempo convosco e seguir para a Espanha. Porquê? Duas razões principais, que são complementares. Uma é que o Evangelho já tinha chegado a Roma, havia uma igreja estabelecida, portanto não é que o ministério do apóstolo Paulo não fosse útil, com certeza, mas comparativamente com a necessidade de Espanha, passando pela França, é onde ninguém tinha chegado. Então Paulo ia gastar o seu tempo lá, até que o Senhor lhe desse a oportunidade para isso, não é? Então seria uma passagem. E ao escrever esta carta e mandar esta carta de antemão, antes de ele chegar lá, os crentes em Roma já não iriam ficar ali, digamos, muito com
necessidade ou a querer prendê-lo e assegurá-lo lá, não é? Porque sabiam que ele tinha esse plano. Alguma vez o apóstolo Paulo chegou à Espanha? Não. Os irmãos estão a ver que o plano estava lá, o desejo estava lá. Várias vezes ele sentiu que foi impedido de chegar lá. E agora que estava, de facto, o plano gizado para passar por Roma e chegar à Espanha e estar então algum tempo, ainda não vai ser dessa. Meus irmãos, alguns dos nossos planos acabam por ser de tal maneira que nós tanto desejamos, mas não vamos alcançar, não vamos concretizar. Será que isso é uma coisa má? É. Qual seria o plano que Deus iria ter para alcançar a Espanha e Portugal? O Evangelho chegou cá, de algum modo. Pois. O Evangelho de algum modo chegou cá, mas infelizmente chegou pela via, já mais tarde, da Igreja Católica, um pouco adulterado. Acabou por chegar, já. Não, digamos, o Evangelho primitivo, não é? Mas veio. No entanto, séculos mais tarde, a palavra do Senhor, na sua fidelidade, na sua pureza, também chegou. E é curioso que a Portugal, os primeiros grandes evangelistas vieram do Brasil, no nosso caso, dos Estados Unidos, até do Canadá, e já agora no meio batista, o primeiro que assumiu a sua posição como batista foi Joseph Jones, em 1888. Foi quando ele foi a Londres, porque não havia ninguém em Portugal nessa altura que fizesse batismo por imersão. Ele foi a Londres, foi batizado pelo irmão de um grande pregador, Charles Spurgeon, no Tabernáculo em Londres, e voltou para Portugal para começar então o testemunho. E o testemunho segundo a doutrina que os batistas entendiam e que ele aceitou. Porquê? Os seus pais não eram da Igreja Batista. Os seus pais, já agora, este é um apontamento de história, os seus pais eram da Igreja Anglicana, que era a Igreja Inglesa. E aqui no Porto ainda há a Igreja Anglicana. Porque naquela altura havia muitos ingleses aqui no Porto. Na indústria têxtil, nos vinhos do Porto, ainda hoje estão. Muitas daquelas empresas de vinho do Porto são ainda, ou estão ainda na família dos ingleses, algumas há 200 anos. Joseph Jones trabalhava acho que trabalhou na indústria têxtil e já naquela altura ele trabalhou, passa aqui a publicidade, trabalhou para a empresa Sandman, aquela do homem com a capa. E ele trabalhou aqui no Porto, desse modo. Quando ele se converteu, ele entendeu que o batismo não era por expressão, como as gotinhas de água na cabeça, como os ingleses faziam, e portanto a Igreja Anglicana. E como não havia nem Assembleia de Deus, nem mais nenhuma outra denominação em Portugal a batizar por imersão, então ele vai a Londres e volta com o propósito de formar uma igreja batista e que batizasse naturalmente por imersão. Porque esse é um dos marcos fundamentais dos batistas. E ele formou, inicialmente, uma pequena comunidade, aqui, acho que na zona de Ramalde, aqui. Fundou uma igreja, inicialmente, com 5 membros. Ele era diácono, não era pastor, mas era um diácono pregador, evangelista. E como tinha posses, também foi avançando. E essa igreja ficou até uns anos, aqui nesta região do Porto, Ramalde, Francos, por aqui assim. Até que, depois, mais tarde,
em 1905, se a memória não me trai, veio um missionário, Zacarias Taylor, que veio e fundou também no Porto uma outra pequena igreja. E em 1908 juntam-se as duas e formam aquilo que é hoje a primeira igreja batista do Porto e de Portugal, que é o Tabernáculo Batista. E Joseph Jones, depois mais tarde, juntamente com outros, compraram aquele terreno, aquele lote de terreno ali na Boa Vista. E o templo que eles vão construir é o quê? Uma réplica em miniatura do tabernáculo em Londres. E a fachada é exatamente como era na altura o tabernáculo em Londres, também mais reduzido. E então foi organizado em 1908, juntando os dois grupos. E daí, digamos, surgiu toda a denominação batista. A nossa igreja foi das primeiras, portanto, 1908. A nossa igreja foi organizada em 1923. Depois de 1908 foi a segunda igreja do Porto, Viseu, chegou a nossa. É isso mesmo que eu estava a dizer, abriu. Começando, por sinal, lá embaixo, junto ao mar, depois veio para a Serpa Pinto, da Serpa Pinto veio para Álvaro Castelões, de Álvaro Castelões veio aqui. E este é o percurso. E nós aqui chegamos. Alguns irmãos aqui também, não é? Então, vejam, o plano do apóstolo Paulo teria sido chegar à Espanha e, nessa altura, Portugal não existia. A Espanha era a Península Ibérica toda. O nosso país só tem a sua existência a partir de Dom Afonso Henriques, não é? Que se zangou com a mãe. Estiveram já depois disso, mas nós procuramos, e então somos uma das nações existentes mais antigas até da Europa, é verdade, não é? Mas esta é a nossa história. Agora, o Evangelho chegou cá, muito tempo mais tarde. Não chegou no tempo que devia ter chegado, e esse tempo que devia ter chegado foi exatamente o tempo antes dos Filipos, porque Portugal e Espanha, nessa altura, eram muito católicos. E a reforma protestante que aconteceu no centro da Europa não passou dos Pirineus. Os reis católicos de Espanha e Portugal não permitiram isso. Então, só muito mais tarde, neste caso, final do século XIX, é que o Evangelho começa a chegar aqui. Vieram, digamos, os anglicanos, por causa dos ingleses, vieram os batistas, algum tempo mais tarde veio a Assembleia de Deus também, e digamos, foi. E até, meus irmãos, até há 50 anos atrás, quando se falava em protestantes, falava-se em quem? Batistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, irmãos e mais nada. Hoje, quando se fala em protestantes, ou já não se fala em protestantes, fala-se em evangélicos, é uma mistura que não tem fim. Já agora, neste apontamento, porque eu desviei um bocadinho aqui por causa desta parte de história, há 2 semanas atrás eu estive em Lisboa. A nossa igreja foi convidada, como igreja radicada que é em Portugal, para estar presente na tomada de posse do novo presidente e da Comissão de Liberdade Religiosa. Até este tempo tinha sido o irmão Fernando Loja, mas a partir do dia 5 deste mês passou a ser o Dr. Vera Jardim, que é agora o presidente. O irmão Fernando Loja faz parte da comissão, é vice-presidente, e então, de certo modo, eles convidaram algumas igrejas, e eu procurei estar presente, fui até com o pastor Ludgero de Gaia, com mais um irmão da Maia, e lá fomos e estivemos lá. E, meus irmãos, deixem-me aqui partilhar convosco. A Comissão de Liberdade Religiosa é constituída por... tem o irmão Fernando Loja, representando os evangélicos, e que já tem uma história de presença nessa comissão.
Mas tem islâmicos, tem judeus, tem de algumas outras confissões. Mas depois dessa tomada de posse, fizeram a chamada de confissões religiosas que iriam assinar uma declaração conjunta daquilo que se considera ser a liberdade religiosa no nosso país. Meus irmãos, chamaram hindus, chamaram islamitas, Israel, ou judaicos, chamaram Bahais, chamaram espíritas, chamaram tudo e mais alguma coisa. Sim, tudo foi lá e assinou a declaração. E acabam por chamar também, e eu nem sabia, mas uma senhora que é representante de uma organização que é Cura da Alma de Portugal. É o nome que tem, Cura da Alma de Portugal. E eu começo a imaginar, Cura da Alma de Portugal. Quem cura a alma de Portugal é somente Jesus. Mas pronto, há alguém que se apresenta assim, só para ter uma denominação. E foi chamado. E digamos, tem expressão. Eu cheguei a um ponto em que senti, meus irmãos, uma revolta cá dentro que não imaginam. Eu estava junto à porta, mesmo atrás das câmaras, e era zona de passagem. Depois, no fim, o ex-presidente Jorge Sampaio, mas que é presidente, também veio e cumprimentou-me, porque eu estava ali no caminho, outros mais. Mas eu cá dentro senti as minhas entranhas a dar a volta. Porque, e eu partilhei isto assim brevemente com o pastor Ligero, isto é um saco de víboras, aqui. Ele foi mais suave, disse, isto é um saco de gatos. E quando se metem muitos gatos dentro de um saco, aquilo arranham-se uns aos outros. Meus irmãos, mas é a realidade do nosso país neste momento. Olha, digamos, tem duas coisas. Uma é que há liberdade para nós, mas havendo liberdade para nós também há para os outros, tem que haver para todos. Mas a outra é, aquilo que foi apresentado ali é o espelho da nossa sociedade. À nossa volta há todo o tipo de crenças. Nós nem sabemos aquilo que as pessoas seguem e que tanta necessidade que há do Evangelho, meus irmãos. O nosso país tinha também a igreja grega em Portugal, igreja ortodoxa, igreja daqui e da acolá. É uma mistela tremenda. Também tinha a católica a vetrocatólica, quer dizer, é a igreja católica, mas é antes do tempo do Vaticano, antes do tempo digamos, desta orientação última. Portanto, são católicos, mas estão à parte. Meus irmãos, uma salganhada tremenda. E ao mesmo tempo que eu senti essa virada cá dentro, eu pensei também como o nosso país precisa do Evangelho, desesperadamente. E este é um incentivo para nós, apesar de tudo. Já que temos liberdade religiosa e ela existe para todos, meus irmãos, então vamos anunciar o Evangelho. Não nos vamos calar, não nos vamos distanciar. O nosso vizinho, aquele que está à nossa volta, precisa de Jesus, porque não há outra cura para Portugal, a não ser através de Jesus. E isso, de certo modo, nos dá também aqui algum alento e talvez até reorientando os nossos planos. Nós temos, e alguns irmãos têm partilhado isso, a nossa igreja tem estado muito fechada. Nós precisamos de chegar a outros. E há várias formas de chegar a outros. Uma delas, que eu me sinto muito à vontade, é fazer estudos bíblicos nos lares. Juntar 2, 3, 4 famílias. E aí podemos ter um tempo de oração, de estudo da Bíblia, em que podemos partilhar o Evangelho com os amigos, com os vizinhos, com aqueles que essas famílias vão convidar. Há outros que vão de porta em porta. Também poderíamos ir. Não há mal nenhum nisso.
O que vamos é ouvir, vocês são testemunhas de Jeová, porque isso é crónico, não é? Nos dias de hoje. Mas nem por isso deixa de ser uma forma de nós podermos levar e deixar um folheto aqui ao colar. A irmã Abigail disse-me da outra vez que pega num folheto e às vezes está no café e deixa o folheto lá. Quem vier a seguir lê, não é? Todas as formas, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para levar o Evangelho. Este nosso país precisa de Jesus Cristo. E nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Que este seja, ou fique centrado nos nossos planos como igreja, levar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. E quando digo àqueles que estão à nossa volta, eu não estou só a pensar em Matosinhos, porque há aqui irmãos de muitas localidades. Então, onde estamos, é aí que o Senhor conta connosco, e é aí que nós vamos levar o Evangelho. E a alma de Portugal, sim, essa muda quando o Evangelho chegar a cada casa, a cada família. Vamos agora ver aqui o final do verso 24. E eu farei quando for a Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Um dos planos do apóstolo Paulo era fazer essa paragem em Roma, porque de Jerusalém a Roma era uma grande distância naquela altura. A distância hoje é a mesma, só que hoje, de avião, em 2 horas está-se lá. Naquela altura, não eram 2 horas, poderiam ser 2 meses, de barco, depois de caminho, de algum modo, levaria tempo. E isso iria cansar o apóstolo Paulo, ele precisaria descansar um pouco, até depois de todos esses anos de luta, de fadiga, não é? Mas não era só isso que o apóstolo Paulo queria fazer. Vejam, meus irmãos, o que é que ele gostaria nesta passagem em Roma, verso 32. Chegando a Roma, o que é que Paulo também queria? A fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria. Ele queria alegrar-se. E, meus irmãos, não é verdade que nós nos alegramos uns com os outros? Quando vemos e partilhamos as bênçãos que o Senhor vai fazendo na nossa vida, quando sentimos que realmente a graça de Deus não é só para nós, a bênção não vem só para nós, que outros também são abençoados, que outros têm as suas lutas, mas que vão vencendo, vão superando. E a vitória do cristianismo nas nossas vidas é isso mesmo, não é? E depois o que é que ele diz? E possa entre vós recobrar forças. Cansaço físico, não é? Não seria o cansaço espiritual, não, mas o cansaço físico, cansaço emocional, um certo desgaste, precisa de um tempo para ser retemperada as forças, não é? E Paulo tinha esse plano aí. Relativamente àquilo que o apóstolo Paulo ia fazer a Jerusalém. Já agora, meus irmãos, vejam num instantinho em Atos capítulo 19, Atos 19, versículo 21. Porque já ali Lucas registou este desejo do apóstolo Paulo de ir a Roma. Atos capítulo 19, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito, estão a ver, era o plano de Paulo, propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, sendo que a Acaia é o quê? Era a Grécia, porque dizia, depois de haver estado ali, é necessário ver também Roma. É necessário ver também. Ele queria chegar lá. Não foi oportunidade para isso. Voltamos então a Romanos capítulo 15. E o plano imediato do apóstolo Paulo era este. De onde ele estava, ir a Roma, ir a Jerusalém para levar uma oferta. E esta oferta está indicada no verso 26, aliás 25, começa no 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. E reparem, meus irmãos, aqui ministrar. O que é que Paulo ia fazer a Jerusalém? Levar uma oferta. Será que isso é ministério? Isso é ministrar?
O que é que nós entendemos por ministrar? Ministrar é só ministrar a palavra, pregar. Há várias formas de ministrar. O primeiro-ministro, os outros ministros, os ministros sem pasta, que não sabem o que é que fazem, etc. Mas ministrar. Paulo ia levar alguma coisa que iria ser absolutamente necessária para aquele momento e para aqueles irmãos. E o que é que ele ia levar? Uma oferta. E essa oferta estava relacionada com que necessidade? Qual era o problema que havia em Jerusalém naquela altura? Fome. Havia fome. E a fome estava espalhada. A fome não atingia apenas os não crentes, mas atingia também os crentes. E os crentes com fome tinham, naturalmente, uma necessidade tremenda que ninguém ali podia suprir. Não havia rendimento social de inserção, não havia qualquer outro tipo de apoio do Estado, porque o Estado de Roma não dava. Então foram os crentes de outro lado da cristandade que sentiram a necessidade, levantaram uma oferta muito generosa, e então encarregaram Paulo, ou pediram Paulo para levar, porque tinha que ser alguém de confiança. Este é um primeiro aspecto importante. Quando se mexe em dinheiro, tem que ser alguém de confiança. Exatamente. E Paulo era totalmente responsável diante de Deus. Ele levou essa oferta. Em segundo lugar, era importante também que ninguém impedisse essa oferta de chegar. E Paulo era, se havia alguém que nós conhecemos aqui na Igreja Primitiva determinado, era Paulo. Paulo metia uma coisa na cabeça e só se houvesse uma muralha pela frente, mas mesmo assim ele tentava saltar a muralha. Era determinado. Portanto, Paulo ia a Jerusalém. Ele levava. Mas ao chegar lá com a oferta, ele não apenas ia, olha, está aqui, agora eu vou-me embora porque quero ir à Espanha. Ele iria ministrar. E ele iria procurar dizer àqueles irmãos o quê? Contar as bênçãos que Deus estava a fazer na Macedónia. Contar como aqueles irmãos também, da sua pobreza, foram tão generosos. E como é que nós sabemos isto? Pela carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Os irmãos querem ver, muito rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 8, Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Se os crentes na Judeia, Jerusalém, estavam a passar fome, estavam com necessidades, aqueles que vão levantar a oferta e mandar para lá não eram ricos. Eram crentes também que estavam em passar por tribulações, por dificuldades, mas apesar da sua pobreza, ainda assim tinham alguma coisa que os outros não tinham e partilharam. Meus irmãos, deixem-me dizer isto, muitas vezes são as pessoas que menos têm que mais dão ou que mais partilham. Aqueles que têm muito, sabem o que é que pensam? Como é que eu posso ter mais? Eu tenho 1 milhão, como é que eu posso ter 2? E se desse 1 milhão eu der 100 mil, depois fica-me a faltar. Agora, quem tem 1000 ou quem tem 100 e que vive remediado, é daí muitas vezes que tira para dar para a obra do Senhor. Na nossa igreja tem sido assim. E Deus abençoa esses muito mais do que aqueles que têm muito e que nada dão, não é?
Então foi isso que aconteceu. Verso 3. Porque dou-lhes testemunho de que segundo as suas posses, vejam, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, eles daquilo que podiam tirar um pouco, mas até foram mais além. E ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Ninguém os obrigou. Houve o apelo, tocou nos corações e as pessoas deram. Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, e agora, meus irmãos, isto é o mais importante, mas primeiramente assim se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortámos a Tito, que assim como antes tinha cometido, assim também completasse entre vós esta graça. Não é? E depois tem, e o versículo 7 é interessante. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo, no vosso amor para convosco, vede que também nesta graça abundeis. Não é? Voltando a Romanos, este é o contexto. Paulo vem exatamente com esta missão e ele vai partilhar isso. E ministrar aos santos em Jerusalém não era apenas trazer a oferta, mas trazer tudo aquilo que essa oferta significava e que significou para os crentes na Macedónia e como eles se deram. E então, quem recebe, vai receber com gratidão. Mas é interessante o verso, tem o verso 27. Isto, pois, lhes pareceu bem, e agora notem, estou a ler em Romanos, capítulo 15, verso 27. Lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. E agora vejam a explicação que Paulo dá, que é interessante. Porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Isto é, os crentes da Macedónia, que são gentios, receberam as bênçãos, a riqueza espiritual de quem? Dos judeus. Então é bom que partilhem com eles as coisas materiais. E digamos, este é o sentido de fraternidade. É o sentido de igreja, digamos, do corpo de Cristo, ajudando-se. A nossa igreja tem-se envolvido em alguns projetos de ajuda, externamente, através da nossa convenção. Também, e a União Feminina participou durante algum tempo em Moçambique, ajudando os irmãos lá, várias situações, e nós temos-nos envolvido. Não tanto, mas temos-nos envolvido. Entre nós, no nosso meio, também, quando há um irmão, sabemos que há um irmão ou irmã que tem necessidade, também procuramos ajudar a suprir essa necessidade, dentro das nossas possibilidades. Este é o espírito cristão, meus irmãos. Se porventura vier algum apelo de uma igreja em Israel que tem uma necessidade, chegar até nós e eu partilhar convosco, os irmãos dirão: o quê? Vamos ajudar dentro das nossas possibilidades, não é? Ainda há um tempo atrás, um ano e tal, talvez, veio um apelo de uma igreja batista no Iraque, em Bagdá, e veio através da nossa convenção. E nós levantámos uma oferta. Mandámos pela nossa convenção e lá chegou. Esta tem que ser a nossa disponibilidade de ajudar. Meus irmãos, estes são os nossos planos. Já que estamos a falar de planos, estes são os nossos planos. O que é que Deus vai fazer com os nossos planos? Eu estou certo de uma coisa: só pode fazer melhores. Só pode fazer melhor. Que o Senhor vos abençoe.